O papel do Estado não é empreender, o papel do Estado não é fazer negócios. O papel do Estado é dar a infraestrutura, Sim. dar o crédito e dar as condições para que o empreendedor privado possa tocar seus negócios. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Conecta CDL VIX. Hoje temos convidado aqui nosso amigo Thiago Hoffmann, deputado estadual, já foi secretário de Estado, né, e veio aqui nos dar algumas informações sobre a sua nova trajetória agora na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Boa tarde, Thiago, tudo bom? Boa tarde, meu presidente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando aqui para os nossos associados do CDL. Muito bom. Bom, vamos pedir aí para nossa audiência seguir o perfil, o @CDL Vitória no Instagram e também o @Thiago Hoffmann, né? Esse nosso amigo secretário, deputado estadual, ele é mestre em economia pela UFES, foi professor, né? Mais de 19 anos como professor, é isso, Thiago? Exatamente. Então, a experiência aí longa, porque lidar com alunos não é fácil, a gente sabe que é a tarefa bem difícil, né? É verdade. Ocupou cargos de destaque, né? Tanto no governo municipal de Vitória, né? Onde foi secretário de trânsito, né? Também no governo estadual, o Thiago já atuou como chefe da Casa Civil, secretário de governo e idealizador do Fundo Soberano. Depois, posteriormente, assumiu o Sectides, né? Uhum. O que faz o Sectides? Sectides era a secretaria que juntava ciência, tecnologia e inovação com a parte de desenvolvimento econômico, né? Quando o governador juntou duas secretarias em uma e me deu aí a honra e a oportunidade de conduzir a secretaria dentro do governo do estado. Legal. E lá você foi expandiu, né? Criou universidades. Isso, né? Exatamente. Um programa importante, né? Na verdade, a gente, desde o primeiro, agradecer essa oportunidade importante, né? Desde o primeiro mandato do governador Casagrande, que foi entre 2011 e 2014, nós sempre recebemos muita essa demanda de criação de uma universidade estadual. E a gente sempre entendeu que a gente precisava encontrar o modelo correto para abrir essa universidade estadual, porque você criar uma universidade com prédios, estruturas físicas, né, fazer concurso público para professores, tudo isso demanda muito tempo e também, obviamente, é muito custoso, né? Mas, obviamente, há necessidade de ampliar significativamente a oferta de vagas de ensino superior. Então, no primeiro mandato, infelizmente, do governador, a gente não conseguiu achar esse formato, né? Já no segundo mandato, entre 2019 e 2022, aí, já com um advento maior da tecnologia, nós aí conseguimos encontrar um modelo muito interessante, que é o modelo da Universidade Virtual de São Paulo. Lá em São Paulo já funciona há algum tempo, então eu tive a oportunidade de conhecer o modelo da Universidade Virtual de São Paulo. São cursos semipresenciais, onde o aluno faz a maior parte do curso à distância, e ele tem momentos de encontros presenciais, para fazer algum tipo de avaliação, um aulão tira dúvidas, enfim. E nós entendemos que esse modelo era um modelo adequado para iniciar. Significa que, em algum momento, a universidade estadual não possa ter prédios físicos, estruturas, etc. Mas nós entendemos que esse modelo gerava mais flexibilidade, né? Que atendia uma demanda de levar o ensino superior, ampliar o ensino superior de maneira mais significativa também para o interior, porque a universidade estadual ela usa os polos da Universidade Aberta do Brasil. Então, nós temos uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria com a UFES e com o IFES, que montam os cursos que nós desejamos e nós compramos dessas instituições as vagas. Então, é um modelo muito flexível, que a universidade pode ir no tempo trocando os cursos, quando ela entender que aqueles cursos que estão sendo, nesse momento, ofertados deixam de fazer sentido, o mercado muda, pode ser que a formação profissional das pessoas precise mudar. Então, a gente tem uma flexibilidade na mudança dos cursos, a gente tem uma capilaridade, porque a Universidade Aberta do Brasil tem aí pelo menos umas 25 a 30 estruturas, né, que são, na verdade, salas com computadores para os alunos fazerem suas aulas e suas tarefas, e também salas de reunião, salas de estudo, né. Nós reestruturamos nessa parceria todas esses polos das universidades abertas, porque
a universidade aberta, o polo é cuidado, na verdade, pela prefeitura e não pelo governo federal. Então, o município que tem polo, a gente ofereceu à prefeitura, há 2, 3 anos atrás, o valor de R$150 mil. Então, todas as prefeituras puderam comprar computadores, mobiliário, reestruturar o seu polo, e aí a Universidade Capixaba usa essa estrutura, e hoje a universidade já conta com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado também. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Lógico, nada aconteceria se não fosse a decisão política do governador Casagrande, mas da partir da decisão política dele, ele me deu a honra de permitir que eu estruturasse esse modelo, e hoje esse modelo está de pé, agregando conhecimento para as pessoas. E educação digamos assim, é uma base importante para o desenvolvimento da população, da nossa economia e melhores condições de vida, né? Não tenho a menor dúvida, eu sou fruto disso, assim. Eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai é mecânico de automóveis, minha mãe é dona de casa. E os meus pais entenderam, mesmo com toda a simplicidade deles, a importância que tanto eu quanto meu irmão pudéssemos estudar. Então, eu tive a oportunidade de estudar, meu pai e minha mãe sempre me cobraram muito isso, e tive a oportunidade de cursar o ensino superior, fiz economia na Universidade Federal, e as oportunidades se abriram, né, na minha frente à medida em que eu ia avançando na educação. Depois eu fiz mestrado, me tornei professor universitário, fui professor por 19 anos, na verdade sou professor, né, não deixei de ser. A gente dá um tempo da sala de aula por conta de outras atividades que a vida nos coloca no caminho, né? Mas, mesmo enquanto fui secretário, a maior parte do tempo eu fui professor também, dividi o tempo de secretário com a sala de aula. Mas depois da pandemia, a pandemia nos exigiu muito enquanto governo, e aí, de fato, eu não pude mais dar a atenção necessária que a sala de aula necessitava, e aí eu preferi me afastar para não fazer mal feito. Entendi. Você também expandiu o programa Qualificar S, né? O programa Qualificar, quando a gente trabalha a questão da educação, é importante você trabalhar a educação em todos os seus níveis, né? A Secretaria de Educação do Estado já trabalha o que nós chamamos assim da educação básica, né? O ensino fundamental e médio, mas o governo do Estado tem programas de educação que vão desde o Qualificar até o doutorado, como eu falei. Então, nós temos o programa Qualificar, são cursos de 120 horas, né, onde a pessoa sai de lá com uma qualificação profissional específica para uma área. Por exemplo, ela sai lá com uma qualificação para trabalhar salgados para festas, ou doces para festas, ou design de sobrancelha, curso de corte e costura para bolsas. Então, ela sai com uma qualificação específica que permite a ela uma entrada no mercado de trabalho ou até que ela possa iniciar um pequeno negócio. Então, essa é a visão do Qualificar. E no Qualificar, quando nós chegamos na secretaria, ele estava em 10 municípios e oferecia em torno de 49 mil vagas por ano. Quando nós saímos quando eu saí da secretaria, o Qualificar já estava em 60 municípios e já oferecia 200 mil vagas por ano. Então, nós fechamos esse mandato do governador Casagrande entre 19 e 22 com mais de 500 mil vagas oferecidas e mais de 340 mil pessoas qualificadas, né? Esse é um número, de fato, que eu mesmo fico impressionado. É impressionante mesmo de ouvir os números. Se você pega a população do Espírito Santo, que tem em torno de 4 milhões de habitantes, sim, se você retirar as crianças, que obviamente não fazem um curso de qualificação, se você pegar a população adolescente e adulta, praticamente você dizer que 1 em cada 10 capixabas, nos últimos 4 anos, fez um curso de qualificação profissional do Qualificar. Então, de fato, era muito interessante na minha campanha de deputado, quando eu andava, e você encontrava recorrentemente em todos os municípios por onde eu passei, pessoas que haviam feito algum curso do Qualificar. Então, isso foi, de fato, muito gratificante. Eu tenho muito orgulho da minha passagem pelo governo, mas, em especial, nesse último ano, quando eu estava na SecTides, que eu apelidei de Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, eu acho que foi o ano que coroou minha passagem pelo Poder Executivo. Assim, eu fiquei muito, muito orgulhoso do que a gente produziu lá. Muito bacana. E agora, né, como deputado estadual, tem um foco central em educação, qualificação profissional e geração de emprego, né?
É isso, né? Minha formação profissional, minha história de vida, né? Minha experiência, né? A gente sempre tem a visão de que toda obra ela é muito importante. Quando o governo faz uma estrada, faz uma praça, a gente está levando dignidade para as pessoas, né? Mas a maior dignidade que a gente pode levar para as pessoas é permitir que o pai de uma família, a mãe de uma família, leve para casa o sustento dessa família, né? É muito indigno uma família que tem que viver de uma cesta básica de uma prefeitura, que tem que fazer com que uma criança se submeta a ficar na rua num sinal pedindo esmola. Então, a gente trabalhar para que as pessoas tenham a sua autonomia financeira é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais consciente, menos desigual, né? Uma sociedade que enfrente esse problema, essa mazela brasileira, que é a mazela da desigualdade, e que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para a turma do comércio que está nos assistindo, isso é importante também para quem vive de negócios, porque Sim. à medida em que você insere pessoas no mercado de trabalho, ou que novas pessoas empreendam, essas pessoas também se tornam consumidores, né? Então elas passam a consumir. E elas indo consumir, obviamente nós estamos movimentando a cadeia da economia como um todo. É uma roda que se autoalimenta, né, positivamente. Exatamente. Quando você diz que você tem 30 milhões de brasileiros miseráveis, você está dizendo que o país tem 30 milhões de pessoas que poderiam estar consumindo produtos e serviços e que não o fazem porque não tem renda. Então, assim, quando você faz um programa de qualificação profissional, quando você consegue fazer com que uma parte dessas pessoas acessem a educação de alguma maneira, em especial a formação profissional, você está jogando imediatamente essas pessoas no mercado de consumo, né? Então, elas vão consumir, no início, o básico, alimentos, né? Sim. E roupas básicas, mas daqui a pouco elas, à medida que você melhora o nível de renda dessa pessoa, ela vai sofisticando o seu consumo. Ela vai passar a consumir internet, ela vai passar a consumir TV a cabo, ela vai passar a consumir uma bebida diferente, uma comida diferente, roupas diferentes, e celular, né, eletrônicos, e isso vai movimentando a nossa economia. Isso que faz a economia gerar, não tem jeito. É o beabá da economia, do ciclo da economia, né? A pessoa tem renda, ela consome, no momento em que ela consome, ela está gerando mais renda para a economia que circula como um todo. Exatamente. Bom, Tiago, você com, né, essa experiência, longa experiência aí como secretário, né, por várias pastas, de que forma isso tem te ajudado, colaborado, contribuído para esse seu novo desafio, que é o seu primeiro mandato de deputado na nossa Assembleia Legislativa? Olha, primeiro é conhecer bem o funcionamento da máquina, né? Então, quando você conhece bem o funcionamento da máquina, você conhece os programas de governo, você tem condições de ser um bom representante dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças e do povo de uma maneira em geral. Então, isso é importante. Você sabe aquilo que existe e não existe do Estado enquanto um programa, você sabe aquilo que pode ou que não pode, aquilo que o governo pode ajudar, e você tem capacidade de fazer esse meio de campo, né, essa interlocução. E outra coisa que eu acho que também é muito importante é entender que a atividade parlamentar não precisa ser necessariamente você, enquanto deputado, ficar fazendo um monte de projetos. Você faz alguns projetos que são importantes, mas você, como já passou pelo executivo, você sabe também o quanto, às vezes, um volume grande de projetos pode causar um prejuízo, seja para o Poder Executivo, seja, por exemplo, para a atividade empreendedora, né? A gente falava um pouco aqui antes, né, como é que você, às vezes, tem um monte de lei que impõe a um comerciante, a um pequeno empresário, um monte de regras que dificulta a atividade desse empresário, que inibe, que ele vai pensar assim, pô, eu vou empreender para ter que seguir esse monte de regras, só para fazer isso eu vou gastar um dinheiro que o meu lucro depois não vai compensar. Então, acho que essa experiência, essa passagem pelo Executivo me deu essa capacidade de olhar com cuidado, assim, de fato, esse projeto é importante, se é importante, por que é importante, né, para que a gente possa fazer coisas que de fato sejam úteis à sociedade. Legal. E, assim, quais você considera como sendo as principais entregas do poder público, né, que vem realizando nesses últimos
tempos aí e que tem, assim, refletido positivamente no comércio da Grande Vitória? Olha, eu acho que você tem, primeiro assim, falando de uma maneira mais geral, acho que no Espírito Santo nós temos uma organização institucional muito bacana, muito interessante, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, todas essas instituições e poderes, sem cada um perder a sua autonomia, sem cada um perder a sua função constitucional, a gente tenta manter um clima de diálogo pelo bem do Espírito Santo. Então, isso é uma realidade que, quando a gente mostra isso para outros estados, isso mostra uma maturidade muito grande das instituições capixabas, e isso é um diferencial importante que ajuda no desenvolvimento do Espírito Santo. Porque quando uma instituição ela desequilibra, tem uma outra que vem e puxa assim, não, vem cá, peraí, esse aí não é o caminho, né? Então, esse eu acho que é um ponto que vale para o comércio, mas vale para a sociedade como um todo. E eu acho que nós temos trabalhado algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, durante a pandemia, o governo fez algumas linhas de crédito específicas para que pudessem, com juros, taxa de juros zero, com juros subsidiado, para que nós pudéssemos, digamos assim, aliviar um pouco o sofrimento de quem teve que atravessar esse momento tendo um negócio, né? Essa dificuldade foi uma dificuldade que é muito importante, muito significativa, e que nós sabíamos que era importante enfrentar isso, dando um alento a quem empreende nesse estado, né? E eu acho que as linhas de crédito foram muito acessadas. Nós fizemos, entre renegociações e novos créditos, mais de R$ 1 bilhão. Então, de fato, as pessoas acessaram. A inadimplência foi baixíssima, baixíssima, o que mostra a seriedade e o compromisso de quem empreende também nesse estado, né? Fora isso, é você levar a infraestrutura. Então, quando você melhora a infraestrutura, em especial no interior, né? Quando você faz, por exemplo, estradas, quando você faz pavimentação, drenagem, quando você melhora a situação de uma comunidade rural, ou quando você melhora a situação de uma comunidade de periferia de uma grande cidade, você está fazendo com que ali possam nascer negócios, está fazendo com que ali possam crescer negócios, né? E eu acho que um outro ponto importante também que o Espírito Santo tem avançado muito, nós conseguimos avançar muito enquanto eu estive à frente da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, é a questão da desburocratização para quem quer empreender e abrir um negócio. Então, hoje tem lá um conjunto grande de atividades no estado, se eu não me engano eram mais de 600 da última vez que eu vi, que eram liberadas de licenciamentos ambientais ou de outros tipos de licenciamento, né? A Junta Comercial do Estado é uma das melhores em tempo de abertura de negócio. Então, eu acho que esses elementos, isso é o papel do Estado. O papel do Estado não é empreender, o papel do Estado não é fazer negócios. O papel do Estado é dar a infraestrutura, sim, dar o crédito e dar as condições para que o empreendedor privado possa tocar seus negócios. Isso é importante. Inclusive, o Paulo Meneghelli, presidente da Junta Comercial, é um dos diretores da CDL Vitória. A gente tem muita proximidade, a gente acompanha muito o trabalho que tem sido desenvolvido lá. Isso aí. E a diminuição do tempo de abertura de empresas tem sido bastante importante para criar novos empreendimentos. Isso aí. Lá na Junta Comercial, um abraço para o nosso amigo Paulo Meneghelli. Ele que além de estar hoje à frente da presidência da Junta, é empreendedor também, né? Isso. Tem negócios, então sabe bem a realidade, o sofrimento, as dificuldades, e lá na Junta, dentro daquilo que é o papel da Junta, ele pode ir aperfeiçoando esse papel. Quais os investimentos que você citaria aí como sendo mais importantes, né, que tem acontecido no nosso estado, que tem ajudado a desenvolver não só a capital, Vitória, mas também as várias cidades do interior, que isso é importante, né? Você tira a concentração da economia num único ponto, sem destruir aquela economia, né? Mas construindo a economia em outros polos, em outras cidades também. E aí você torna o estado como um todo muito mais forte economicamente, gerando distribuição de renda e condições de geração de emprego, né, para todas as unidades, né, todas as cidades do estado. Na verdade, assim, eu acho que digamos assim, a principal obra em conjunto do estado hoje, isso se deve muito à organização administrativa financeira do estado, à liderança do governador Casagrande,
é o volume de investimentos em infraestrutura, né? Se nós pegarmos aquilo que tem sido feito em saneamento pela CESAM, aquilo que tem sido feito em obras pelo governo através do DR ou da SEDURB, obras de estradas rodoviárias ou obras urbanas, e também através da SEAG, né? A SEAG também faz obras de estradas rurais, Secretaria de Agricultura. Então, nós temos um conjunto que no ano passado, 2022, chegou a mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Então, esse é o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo, e em números proporcionais. Claro que São Paulo tem uma economia muito maior que a do Espírito Santo, mas em números proporcionais é o maior volume de investimentos do Brasil. Então, nós estamos falando de um estado que conseguiu uma organização e que faz um volume de investimentos muito significativo. Para citar alguns importantes aqui na região metropolitana, nós temos, por exemplo, a obra do aquaviário. Sim. Já está de pé a revitalização, o novo aquaviário funcionando, né? Ainda tem que ser muito ampliado e será muito ampliado, mas a operação já começou. A ciclovia da vida e a ampliação da terceira ponte, você imagina que isso favorece o fluxo de pessoas para que elas possam até consumir, seja vindo de Vila Velha consumir em Vitória, seja de Vitória indo consumir em Vila Velha. Então, assim, isso melhora muito a entrada sul da cidade de Vitória, que é o Portal do Príncipe, melhorando o acesso de Vila Velha a Vitória, de Cariacica a Vitória, e de Vitória para essas cidades também. A entrada norte da cidade, lá no complexo viário de Carapina, com aquele viaduto, aquele trânsito era um problema enorme, e hoje o viaduto e a ampliação da rodovia das Paneleiras melhora muito o fluxo de pessoas. O investimento na aviação regional, você falou dos municípios do interior, nós inauguramos o aeroporto de Linhares, e o aeroporto de Linhares agora vai começar a ter voos comerciais regulares. O governo agora vai começar a obra do aeroporto regional de Cachoeiro de Itapemirim. Então, nós estamos falando de investir em infraestrutura, em logística, em melhoria do deslocamento das pessoas, em mobilidade urbana, em mobilidade alternativa, por exemplo, estimulando o uso das bicicletas, né, ou do aquaviário. Então, você vai, com isso, criando as condições para que as atividades econômicas vão melhorando, vão se aperfeiçoando e vão crescendo. Então, eu acho que esse conjunto de infraestrutura é muito significativo. E assim, e por último, nesse ponto, eu acho que tem uma coisa que não é uma obra, mas é algo que vai fazer muita diferença na economia do Espírito Santo no futuro, é o Fundo Soberano. Sim. Né, o Fundo Soberano, para explicar para as pessoas, é um fundo que o Estado tem, abastecido por receitas oriundas dos royalties e das participações especiais do petróleo. Então, esse Fundo Soberano ele foi criado com o objetivo exatamente de estimular a atividade econômica no Estado, porque uma hora a economia do petróleo vai acabar. Sim. Mais cedo ou mais tarde a economia do petróleo vai acabar. E nós precisamos fazer com que a nossa economia não dependa da indústria do petróleo. Então, o Fundo Soberano tem esse objetivo. Nós estimulamos um conjunto grande de negócios na economia, em especial negócios inovadores, para que a gente possa não depender dos recursos oriundos do petróleo. Então, o Fundo Soberano já lançou um primeiro aporte de 250 milhões para empresas de base tecnológica, está funcionando, está rodando. Lançou um outro aporte de mais 250 milhões de debêntures para empresas já um pouco maiores que podem lançar debêntures no mercado, e vai lançar agora, daqui a pouco, um terceiro aporte, ainda não sei o valor, mas para quem quer investir em energias renováveis. Então, quem tem empresas na área de energia solar ou que quer montar um sistema de geração de energia solar para reduzir sua conta de luz, vai contar com incentivo, com estímulo do Fundo Soberano. Então, essa ação do Fundo Soberano não é uma ação que a gente vai perceber o efeito dela agora. Imediato. Não é imediato, né? A gente vai percebendo, e eu tenho certeza que daqui a 15, 20 anos a gente vai olhar para trás e vai olhar para o Fundo Soberano como o fundo que vai transformando a economia do Espírito Santo no tempo. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado nessa política tão inovadora, muito importante. Realmente, pensar para frente é muito importante, realmente. E, Thiago, assim, a Comissão de Finanças, né, da Assembleia é uma das mais importantes. Qual a responsabilidade de estar à frente dessa comissão?
tive aí a honra de ser eleito pelos meus pares, né, pelos deputados, para presidir a comissão. É uma comissão que, na minha opinião, é a mais importante da Assembleia, porque lá tramitam primeiro, tramita todos os processos que estão passando pela Assembleia, obrigatoriamente passam pela Comissão de Finanças, né? Passam obrigatoriamente pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Finanças. Mas mais do que isso, por lá, na comissão, passam os instrumentos que o poder público, o poder executivo tem para realizar os investimentos e prestar serviço, que são os 3 instrumentos ligados à questão orçamentária do Estado, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, que colocam ali as diretrizes, os programas que o governo vai tocar pelos próximos 4 anos. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA é de 4 em 4 anos e a LDO e a LOA são enviados anual. Nesse momento, por exemplo, nós estamos na comissão debatendo a LOA, Lei Orçamentária Anual, que vai dizer o que, aonde e quanto o governo vai gastar no próximo ano, no ano de 2024. Então, a comissão ela é muito importante, porque o governo manda o orçamento, mas são os deputados que aprovam, são os deputados que podem fazer as emendas, que podem modificar, que podem tirar dinheiro de uma área e mandar para outra, e esse orçamento, nesse momento, está sendo discutido na comissão, depois vai a plenário, e depois do plenário ele volta para o Poder Executivo para a sanção do governador Casagrande. Então, eu acho que nós vamos ter ali um orçamento, o orçamento eu já estou acompanhando, eu sou, além de presidente da comissão, o relator do orçamento. É um orçamento de mais de 24 bilhões de reais, né? O Espírito Santo, esse orçamento vem crescendo, a arrecadação do Estado no tempo vem crescendo, né? E um orçamento que tem um volume muito grande de recursos para investimentos em diversas áreas: segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, turismo. Então, eu acho que nós temos ali um orçamento que está muito bem construído e a gente vai, lógico, fazer alguns pequenos ajustes para aperfeiçoá-lo. Importante, muito bacana. E me diz uma coisa, agora tem quase um ano, né, de mandato, né? Esse novo desafio, o que foi assim que você coloca como sendo as maiores, não digo nem dificuldades, mas aquelas coisas mais diferentes que você, né, precisa se adaptar? O que você acha que foi assim o que te trouxe mais, talvez, desconforto, ou que teve que se desafiar, aprender a lidar com a situação, com a rotina, nisso daí? E o que você acha que, para frente, como é que você vê esses seus próximos mais de 3 anos de mandato aí, como trabalhar esses desafios? Eu acho que o maior desafio, você usou a palavra aí, foi a adaptação. Eu fui secretário no primeiro mandato do governador entre 11 e 14, depois secretário entre 19 e 22. Então, só no governo do estado foram quase 8 anos como secretário, né? Mais 1 ano e pouco que eu passei como secretário na prefeitura de Vitória, ou seja, sempre no poder executivo, né? No poder executivo você executa uma política pública dentro da sua área. Então, lá na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a gente fazia o Qualificar, universidades, né, programas na área de educação, programas na área de desenvolvimento econômico, os incentivos fiscais, o Fundo Soberano, o programa de parcerias público-privadas. Agora, quando você vai para o Poder Legislativo, é uma lógica totalmente diferente. É onde você faz mais articulação, é onde você faz mais a representação de determinados municípios, prefeitos, vereadores, né? Então, é um trabalho muito mais de articulação, organização e intermediação da relação com o governo do estado. Então, de fato, tem sido para mim um desafio na adaptação, mas acho que a gente vai se adaptando, vai conhecendo e vai tratando com mais naturalidade. Eu me sinto uma pessoa assim absolutamente vocacionada para a vida pública, não me imagino fora dela, então considero que esse é um mandato, espero ter outros, espero que a sociedade aprove o meu atual mandato para que eu possa ter outros, né? Trabalhando sempre com muita seriedade, com foco e compromisso em fazer entregas para a sociedade, sem deixar que as minhas ideias, aquilo que me move, né,
como a gente falou da questão da educação, da redução da desigualdade, do apoio e estímulo à atividade empreendedora, são as coisas que me movem na vida pública, né, que eu acho que podem, de fato, transformar a nossa sociedade sem deixar que isso se perca na minha vida, né? Eu falo sempre o seguinte, que quando cidadão passa no sinal, vê uma criança pedindo uma esmola ou jogando uma bolinha para cima para conseguir um trocado, se você acha aquilo natural, se você acha aquilo normal, se você não se indigna, se você não se compadece daquilo, você vai perdendo um pouco da sua humanidade. E eu vejo isso para a vida pública, assim. Eu, enquanto uma pessoa da vida pública, que me sinto vocacionado para a vida pública, aquilo tem que nos revoltar, aquilo tem que nos mover, aquilo tem que fazer a gente pensar como é que a gente muda essa realidade, pensando em políticas públicas que ajudem nisso, né? Então, eu acho que esse é meu papel, e você perguntou pelos próximos 3 anos, continuar nessa estrada, nessa luta, para que a gente possa ir melhorando a sociedade capixaba. Bacana. Sim, na sua opinião, qual a importância do associativismo e da CDL Vitória nesse trabalho de construção de políticas públicas, né, que a gente está sempre alinhando, né, os objetivos do comerciante, do empresariado, mas também levando essas demandas para o poder público, trabalhando também com as outras instituições que são representativas de classe também. A gente tenta conciliar todos os objetivos para que possa ser construído algo em comum. Qual a importância da CDL Vitória nesse contexto dessa relação de desenvolvimento junto com o poder público? Eu acho que tem, citar um livro aqui do Michael Porter, que inclusive ele tem um título sugestivo, chama-se Competição, né? Esse livro, recomendo esse livro, aliás, muito bom. Ele traz ali uma coletânea de artigos que ele escreveu ao longo do tempo, né? E em um desses artigos ele discute exatamente a questão da possível dicotomia, né, separação entre competição e cooperação. E ele vai dizer basicamente isso, assim, a competição inteligente, a competição moderna do capitalismo é uma competição que considera a cooperação, ou seja, o associativismo. Porque na CDL aqui, por exemplo, você vai ter vários, por exemplo, comerciantes que vendem roupas, Sim. que competem no mercado para vender calça jeans, camisa masculina, feminina e outros itens, que competem. Ok, isso é da natureza do capitalismo, mas tem momentos e pontos que é importante que eles cooperem, porque quando você coopera, quando você se junta numa entidade importante como a CDL, por exemplo, você ganha força para discutir com o poder público a questão da segurança, que é um desafio para o comércio, né? A questão dos moradores de rua, que é um desafio para o comércio, a questão de incentivos fiscais, que é importante para os empresários de uma maneira em geral. Então, competir sempre é da natureza do capitalismo, mas tem elementos em que é importante a cooperação. E as entidades, como a CDL, permitem que essa turma que compete lá na rua entenda que é importante cooperar, que é importante se juntar, se associar para ganhar força e lutar por pautas que são importantes. E quanto mais uma entidade como a CDL, que é uma entidade parceira do governo, no sentido, não é que ela não cobra o governo, é parceira no sentido de ter acesso e poder discutir, quanto mais entidades como a CDL, mais força as pautas do comércio e dos empresários vão ganhando para que a gente possa mover o poder público. O poder público também se move muito por pressão. Pressão no bom sentido, né? Não é pressão de protesto, não é nada disso. Isso também, né? Mas o poder público se move muito por pressão. Quando você tem um único empresário indo ao Palácio Anchieta, lá no governador, ou indo na Assembleia Legislativa conversar com um deputado e dizer, poxa, nós estamos com um problema na Praia do Canto com um morador de rua. Isso é uma pessoa, é uma andorinha, né? No verão. Agora, quando você tem a CDL, que representa mais de 1.400 associados, aí você tem 1.400 empresários indo juntos à Assembleia conversar com o deputado, ou à sede do Poder Executivo, ou à sede do Poder Judiciário, ou ao Ministério Público, para dizer que aquela pauta é importante para todo mundo. Então, eu acredito muito no associativismo,
Nosso mandato trabalha muito o estímulo a essa questão do associativismo, e a CDL é uma das mais importantes entidades que ajudam nessa cooperação que o Michael Porter falou lá há décadas atrás. Legal. Bom, Thiago, agora a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas gostaria de saber, sim, que você passasse, transmitisse uma mensagem para a nossa audiência, que você acha que é importante deles ouvirem, de hoje, do deputado Thiago Hoffmann. Quero agradecer aqui a oportunidade da CDL, agradecer a você, presidente, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no Conecta, dizer que o nosso mandato está à disposição da CDL, à disposição do associativismo, à disposição dos empresários e das entidades representativas do empresariado, dizer que vocês permaneçam unidos, porque unidos vocês ganham muita força para lutar por aquelas pautas que são importantes, e deixar um abraço, e aí já estamos chegando também no final do ano, talvez não tenhamos outra oportunidade de voltar aqui antes do fim do ano, de desejar aí um excelente final de ano a todos, que o comércio venda muito no Natal em especial, mas que a gente possa ter aí uma passagem boa de ano, de muita alegria, prosperidade em família, e que a gente possa continuar aqui no Espírito Santo fazendo essa construção coletiva, fazendo essa construção juntos, poder público, setor privado, para que a gente possa ir melhorando a qualidade de vida dos capixabas. Obrigado. A gente que agradece. Bom, infelizmente chegamos aqui ao fim desse podcast do Conecta CDL VIX, com o nosso deputado estadual Thiago Hoffmann, que é um parceiro da entidade da CDL Vitória, sempre foi durante sua passagem pelas secretarias de Estado, e depois indo para a Assembleia Legislativa não está sendo diferente. Pessoa importante para essa construção em conjunto entre a entidade e poder público. Você que nos assiste, nos despedimos aqui, vai seguindo o CDL Vitória. Temos aí uma campanha de fim de ano, que é o Natal Mágico CDL Vitória. Aproveite, você comerciante, use dessa ferramenta para poder estimular as suas vendas também nesse fim de ano. Um abraço a todos, muito obrigado.